Bom dia a todos. Bom dia para aqueles que estão entrando. Bom dia para aqueles que estão entrando. Esperar um minutinho, já damos início à nossa live. O pessoal já começou a entrar aqui, o nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, o professor Wendel. Bom dia para quem está entrando. Esperar só mais uns segundinhos e aí já iniciamos. Bom dia para aqueles que estão entrando. Bom, vamos começar, o professor Marcos já está ali. Bom dia para todos, meu nome é Rafaela Nogarolha, eu espero que todos estejam bem. Bem-vindos à 12ª edição do IBERC Lives. Para quem está aqui pela primeira vez, eu queria dizer que esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, e a proposta é que esse meio, de comunicação do nosso instituto, seja dinâmico, descontraído, uma forma que dos nossos associados debaterem no Instagram sobre diversos temas na área de responsabilidade civil. Bom, e hoje o nosso convidado muito especial, associado, o professor Marcos Erhardt, um brilhante professor estudioso aí na área de direito civil, e nós conversaremos sobre boa-fé e responsabilidade civil. Eu vou chamar então aqui o professor Marcos, que eu vi que já está online. Vamos lá. Bom dia, Olá, professor Rafael. Marcos. É uma Tudo bom? grande honra tê-lo conosco. Muito obrigada por aceitar. Agradeço em meu nome do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, do nosso presidente que está nos assistindo, o professor Nelson Rosenwald. Muito obrigado por aceitar, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a chance de estar mais perto dos amigos do IBERC. Parabenizar o Nelson por esse projeto, por mais esse projeto. A gente tem os webinars, a gente tem agora a série de lives, a gente tem a coluna do Instituto lá no Migalhas. Eu acho que é um instituto que horizontalmente está dando chance para todos os associados mostrarem um pouquinho das suas pesquisas, dos seus trabalhos. E hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma bela conversa. Obrigado aí pelo convite. Imagina, uma grande honra para a gente. Até, professor, você comentando esses feitos, né, do IBEP que nós temos realizado online, até queria aproveitar a oportunidade de dizer que eu admiro demais, eu e todo mundo, né, que segue você, admiramos demais seu trabalho. Eu acho muito legal o quanto que você tem sido, assim, engajado na difusão de conhecimento, tanto no seu Instagram como no canal ali do YouTube. Eu sempre, como eu já comentei, né, tenho acompanhado ali os conteúdos do seu canal, os eventos acadêmicos ali que você promove. E até uma coisa que eu fiquei curiosa e queria te perguntar se uma dessas das grandes conquistas aí suas da quarentena essa produção aí de conteúdos online. Você já costumava produzir esses conteúdos? Eu acho que as reuniões sempre aconteceram, tá? A gente tem uma vida que a academia nos dá a oportunidade de conhecer muita gente boa, só que acabava que esses encontros ficavam locais. A gente não tinha condições de trazer mais pessoas para as discussões. Meu canal no YouTube já tinha quase 10 anos, mas ele existia apenas para eu guardar referência de palestras. Se a gente voltar no tempo, Rafael, o que era comum era a gente ir para um congresso e quando a gente terminava a fala, a gente recebia um DVD com a nossa fala. Eu tinha um Uhum. site na época e eu colocava esse material no YouTube, mas eu nunca tinha feito nada ao vivo e não costumava fazer essas interações como a gente está fazendo aqui, porque sempre faltava tempo, tá? Ah, Sim. depois eu faço, seria legal fazer. E de repente eu Uhum. me vi na quarentena com pelo menos 2 horas a mais por dia, que era o tempo que eu estava dentro do carro, para cima e para baixo, indo para um Uhum. lugar para o outro.
E aí começou, a gente manteve a programação dos eventos que a gente já realizava, só que dessa vez registrando tudo. E tendo a possibilidade de fazer conexões que a gente nunca tinha feito, ou seja, ter na mesma sala simultaneamente 20 professores de sucessões, 20 professores de família, pessoas de todas as regiões do Brasil, conversar com colegas que estão pesquisando lá fora. Isso acho que veio para ficar. A gente entendeu o papel da tecnologia. E o IBERC também tem feito esse papel, eu acho, se a gente hoje quiser pegar qualquer tema recente de responsabilidade civil e quiser entender o estado da arte, você vai encontrar ou um webinar ou você vai encontrar uma live que vai lhe dar pelo menos um caminho, entendeu? A partir dali você consegue puxar o fio do novelo e buscar aprofundamento naquele assunto. Eu acho isso essencial. Sim, com certeza. Muito legal mesmo. Pessoal, eu queria aproveitar para quem está nos assistindo, eu queria apresentar formalmente aqui o professor Marcos. O professor Marcos Erhard Júnior, ele é advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre pela Universidade Federal de Alagoas, professor de Direito Civil na graduação e mestrado da Universidade Federal de Alagoas, professor do Centro Universitário SESMAC, da Escola Superior da Magistratura, em Pernambuco, e da Escola Superior da Advocacia em Alagoas. Professor convidado de diversos cursos aí de pós-graduação, coordenador da revista Fórum de Direito Civil, autor de diversas obras, do livro Revisão Contratual e Direito Civil, do livro Responsabilidade Civil pelo Inadimplemento da Boa-Fé, organizador de diversas obras coletivas sobre teoria geral do direito civil, contratos, responsabilidade civil, direito de família, além de diversos artigos aí jurídicos publicados em revistas especializadas. Inclusive o tema, né, professor, da sua tese de doutorado, sob orientação do professor Paulo Lobo, foi justamente responsabilidade civil pelo inadimplemento da boa-fé enquanto dever geral de conduta, que deu origem daí àquele seu livro, Responsabilidade Civil pelo Inadimplemento da Boa-Fé. Um livro maravilhoso que eu li, inclusive, nos últimos dias, tinha comentado, né, com você. Inclusive, professor Marcos, queria te parabenizar pela brilhante habilidade ali no seu livro de desenvolver um refinado raciocínio jurídico sobre a responsabilidade civil, justamente a partir ali dessa nova teoria dos contratos, elegendo a cláusula da boa-fé ali como fundamento ali para análise, né, daqueles casos concretos ali de inadimplemento obrigacional. Então, assim, pessoal, basicamente nós trouxemos aqui para vocês hoje um grande estudioso, especialista em direito civil, que tem um amplo conhecimento nessa temática da boa-fé e responsabilidade civil, que é o tema da nossa live hoje. Daí, professor, então, para nós darmos início às nossas discussões, e até puxando um gancho aí com que você muito bem expõe aí no seu livro, de responsabilidade civil pelo inadimplemento da boa-fé, você poderia nos dar um panorama geral sobre a trajetória da boa-fé no direito brasileiro? Se puder nos explicar aquela ideia da relação jurídica obrigacional na sua perspectiva tradicional, até chegarmos na atual compreensão da relação jurídica obrigacional como processo, aquela questão ali da tríplice função da boa-fé. Vamos conversar, então. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais a gente avança, mais complexas vão ficando as relações, tá? Uhum. A gente sai de um código anterior, o Código Civil 16, que era um código que basicamente tinha categorias, e o trabalho do operador jurídico, quer seja advogado, quer seja magistrado, era você descobrir que categoria você precisava aplicar, e quando você encontrava a categoria, a solução já vinha pronta, tá? Era como se a comida tivesse congelado e você ia lá e só descongelava e estava o resultado pronto. A gente está vivendo principalmente um momento que pegou muita gente de surpresa. E aí, o que acontece? A gente tem inovações tecnológicas, a gente tem uma necessidade de se reinventar em vários assuntos, e a gente às vezes olha para os nossos contratos, a gente olha para os nossos códigos, e a gente não pensou nisso antes. Tá? Então, a gente estava acostumado a raciocinar um direito civil num modo estático. Então, você estabelecia obrigações, aquelas obrigações tinham que ser cumpridas daquela mesma forma, igualzinha, durante todo o período contratual,
E a gente não tolerava inovação, a gente não tolerava bem mudanças. Tá? O Código 16, e a gente ainda continua com esse resquício no Código atual, não tem nenhum dispositivo específico para tratar de revisão contratual. A gente tem dispositivos para tratar da resolução do contrato. O negócio era o juiz não interferir no que as pessoas tinham combinado e desfazer o contrato. Vamos olhar para a boa-fé. Mas quando a gente fala de boa-fé, eu podia falar de função social, eu podia falar de equivalência material. Vamos falar dos princípios, tá? O grande desafio dos princípios não é entender o que é um princípio, é conseguir aplicá-lo. Porque quando você diz assim, se cair uma fruta da minha árvore no terreno do vizinho, eu tenho uma solução feita no código, se eu completar 18 anos eu alcanço a maioridade civil, eu estou diante de regras. Então eu tenho uma descrição fática no antecedente, e se aqueles fatos acontecerem, eu já sei exatamente o que fazer. Mas quando eu falo função social, quando eu falo boa-fé, quando eu falo equivalência material, o que eu tenho é uma ideia. E essa ideia tem que ser preenchida no caso concreto. E aqui começa a dificuldade, porque a gente estava acostumado com previsibilidade. A gente estava acostumado a já encontrar as coisas prontas. E durante muito tempo, Rafael, os princípios, e aqui falando da boa-fé especificamente, eram tratados como se fosse uma mera intenção. Um compromisso que, se você atingisse, ótimo, também se você não atingisse, não tenha consequência nenhuma. Eu comparava com aquelas resoluções do ano novo, sabe? No dia 31, que você faz uma lista que você não vai repetir no ano anterior, e 3 dias depois você está fazendo exatamente a mesma coisa que você sempre fez, e você esquece todas aquelas resoluções. Era assim que muita gente lidava com o princípio. Tá? E eu acho que um dos grandes avanços para o direito privado, a partir de 88, foi a gente passar a ter a noção nas relações entre particulares que o princípio tem uma força normativa semelhante à de uma regra. Que se você viola um princípio, se você viola uma regra, você vai ter consequências. Tá? Mas não é só a maneira de olhar o princípio que mudou. O preenchimento também sofreu alterações. Vamos olhar para a boa-fé. Quando eu olhava para a boa-fé na legislação anterior, eu olhava para a boa-fé no sentido de pensar na intenção. Perguntava a pessoa se ela teve interesse ou queria prejudicar o outro ou não. Tá? A gente conhece aquele personagem televisivo da série que costumava dizer assim, foi sem querer querendo. Tá? E aí o que é que acontece? Eu tenho que analisar o que ele estava pensando, mas eu tenho que analisar o que aconteceu. E quando eu analiso o que aconteceu, tá? Muitas vezes você percebe que o comportamento não é compatível com o discurso, com aquilo que foi colocado. E entre a boa-fé do comportamento e a boa-fé da intenção, a gente passou a prestigiar a boa-fé do comportamento. Eu não tenho como saber o que está passando na sua cabeça, mas eu tenho como analisar objetivamente como é que você se comportou. E eu tenho como comparar se o seu comportamento era aquele que era esperado de acordo com o seu discurso. E a gente começa a avançar nesse sentido. Então, nesse ponto, uma grande conquista. Mas aí, não adiantava você simplesmente ter o instrumento e não saber como é que você aplica ele nas relações. E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, o que é que aconteceu com a relação obrigacional? Eu ontem conversava com uns amigos em outro evento desse e dizia o seguinte, olha, tradicionalmente, quando você contrata alguém, e o contrato é a forma mais comum da gente se relacionar com os outros, as pessoas costumam enxergar do outro lado do contrato um inimigo, um adversário. Alguém a ser vencido, tá? E aí o que é que acontece? Você se fecha nas suas posições e você garante aquela sua posição. E você garantindo aquela sua posição, não importa o que aconteceu com o outro, problema dele, contanto que fique tudo bem comigo. Então a gente tem uma postura adversarial, em vez de você ter uma postura de colaboração. A gente muda a legislação e o artigo 422 estabelece a necessidade de um comportamento leal, de um comportamento de cooperação. Mas você só vai entender isso se você trocar a lente, se você mudar a maneira que você está analisando aquela circunstância. Quando eu olho para um contrato, eu tenho que entender o seguinte, nós temos interesses que são comuns e nós dois queremos chegar ao final dessa relação da melhor maneira possível. E eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para que você consiga o melhor resultado, porque eu espero que isso você também faça por mim. E nesse caminho vão aparecer pedras. E essas pedras podem ter sido previstas lá atrás, ou pode ser que não. E se essas pedras não foram previstas lá atrás, a gente não sabe se vai pegar um desvio à direita, se vai construir uma ponte por cima, se vai fazer um túnel por baixo. Mas o que a gente sabe é que a gente tem uma direção. A direção é boa-fé. A direção é da cooperação. E a gente vai buscar nessa direção, trabalhar junto para a solução do problema. Aí eu começo a falar, em vez de falar de um contrato na perspectiva estática, de uma relação obrigacional.
E uma relação obrigacional como processo não é nenhuma novidade que eu tirei da cartola que começou a ser discutida agora. Você vai pegar no Brasil as obras do professor Clóvis do Couto Silva, na década de 70, tratando justamente desse tipo de comportamento. Tá? Alguns diziam que é uma visão romântica do assunto. Mas a gente está vivendo um momento agora onde fica muito claro que se um não colaborar com o outro, a gente não vai conseguir avançar como os dois gostariam. E a gente passa, então, a ter uma perspectiva dinâmica da relação. A relação vai se ajustando, a relação vai mudando, a relação vai se organizando na direção daquele objetivo. Tá? E aí, a questão é como estabelecer instrumentos teóricos para justificar esse tipo de relação. E para terminar, lhe devolver a palavra, uma coisa que é importante. A gente costuma relacionar o contrato assim: fase pré-contratual, tratativas; fase contratual, fase pós-contratual. A gente se preocupa com momentos. E para cada momento a gente tem deveres. Tá? E o legal dessa perspectiva é você entender o seguinte: olha, eu nem contratei ainda, mas eu estou perguntando a você qual é o preço. Eu estou perguntando a você qual é a forma de pagamento. Eu estou na fase do contato social, não do contrato ainda. Tá? Mas desde essa fase eu tenho deveres. E na perspectiva tradicional, enquanto eu não me obrigasse perante o outro, enquanto eu não formalizasse a avença, eu estaria numa fase de responsabilidade. Na perspectiva tradicional, quando eu faço o pagamento e recebo o objeto do negócio, as obrigações entre as partes se extinguem. Mas tem deveres que perduram mesmo depois daquela relação ter sido concluída na parte principal dela. Então, quando você começa a entender que o antes, o meio e o depois são fruto de um fluxo constante, de uma série de atos ordenados para um fim, e que você tem deveres em todas essas fases, você começa a construir um ferramental que vai ajudar a gente a lidar com os problemas de responsabilidade contratual contemporâneos. Eu acho que isso é bem legal para a gente começar a conversa. Professor Marcos, a boa-fé, ela é um princípio jurídico, uma cláusula geral, um conceito jurídico indeterminado? Se puder fazer essa distinção para a gente. Vamos lá. Então, o que é que a gente tem que começar falando das estruturas? Eu comecei a falar para vocês de regra, de princípio, vou acrescentar mais uma, vou colocar a cláusula geral. Tá? Então, como é que a gente lida no direito? A gente está no campo do dever ser. Okay? Então, a gente não vive nesse mundo. E eu acho que isso é uma coisa importante a gente chamar a atenção. Nós vivemos no mundo do ser, mas a gente idealiza como as coisas deveriam acontecer. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. Então, quando eu olho para uma regra jurídica, ela me dá o comportamento em abstrato, ideal, como as pessoas deveriam se comportar. Ou ela me dá a consequência de eu não agir de acordo com aquele comportamento ideal. Então, a estrutura da regra, antecedente, consequente. Tá? Descrição fática e um efeito jurídico. Quando eu vou para um princípio, como eu coloquei para vocês, não tem essa estrutura dúplice de antecedente e consequente. O princípio vai estabelecer para você um ponto a ser atingido, uma ideia a ser alcançada. Quando eu falo de impessoalidade, quando eu falo de moralidade, eu não sei exatamente o que eu quero fazer agora, o que eu tenho que fazer agora, mas eu sei onde é que eu quero chegar. Tá? E eu preciso proteger essa ideia. Mas, Marcos, qual é a vantagem de você ter uma coisa assim tão abstrata? A vantagem é você deixar o sistema aberto para novos valores, para você poder atualizar ele para as necessidades do seu tempo. Tá? Uma das grandes dificuldades do direito é que a gente está sempre correndo a reboque dos fatos. Primeiro tem que acontecer alguma coisa para depois a gente raciocinar sobre aquilo e depois criar uma norma jurídica. E essa abertura aos valores do nosso tempo que os princípios estabelecem são essenciais. E o nosso Código 16 era um código que basicamente trabalhava regras. A nossa Constituição trabalha com princípios e matérias que eram de direito privado que estavam no código passaram para a Constituição. Mas no meio do caminho entre esses dois, considerando a regra aquilo que é mais determinável e o princípio que é menos determinável, eu vou colocar uma cláusula geral. A cláusula geral, ela tem um formato, uma estrutura que parece uma regra, porque ela tem antecedente e ela tem consequente. Mas acontece que, de propósito, foram utilizados instrumentos ou palavras que o conceito precisa ser construído no caso específico. E aí eu falo, por exemplo, de se a parte tiver feito investimentos consideráveis, a resolução do contrato pode ser evitada pelo prazo compatível com a natureza e com o vulto dos investimentos. O que é que eu estou falando?
Estou falando do artigo 473 do Código Civil. Eu estou falando da prerrogativa de um lado, sozinho, informar o outro que não quer mais continuar no contrato. E aí vai pegar o outro de surpresa, e o outro vai dizer assim, mas como assim? Eu acabei de fazer um investimento justamente para continuar no contrato com você. E a pessoa vai responder assim, a lei não me obriga nem a ficar casado, que dirá contratar com você. Eu quero desmanchar o contrato. Ok, você quer desmanchar o contrato. Mas talvez o momento de você desfazer o negócio não seja agora. Ele tenha que ser postergado um pouco mais para frente, dependendo da necessidade do outro lado. Postergado quanto tempo? Não sei. Postergado por quê? Quando ocorrer investimento considerável. O que é investimento considerável? Depende do caso concreto, tá certo? E o que é prazo compatível com a natureza e com o vulto dos investimentos? Também não tem solução a priori, não tem solução pré-determinada. É como se fosse, Rafael, uma solução concreta para cada caso. Aí a gente está na estrutura de uma cláusula geral. Ela tem uma estrutura que parece a da regra, mas ela foi construída com conceitos indeterminados que vão dar ao julgador, às pessoas que vão trabalhar com ela, maior liberdade. E aí, o engraçado é que você falou assim, a boa-fé é princípio, a boa-fé é dever, a boa-fé é cláusula geral. De qual boa-fé você está falando? Porque a gente, dentro do código, a gente tem vários dispositivos que tratam da boa-fé. Desde aqueles mais tradicionais. A gente vai para o direito de família e a pessoa tem um erro em relação a com quem pretende se casar. Ou a pessoa está no livro das coisas e ocupa um terreno que não sabia que não pertencia a ele, porque por um erro informaram um lote errado. Eu estou falando de uma boa-fé relacionada à ignorância da verdadeira situação concreta. Eu estou falando de casos, por exemplo, de legítima defesa putativa, onde eu acabo agredindo alguma pessoa pensando que estou me defendendo de uma agressão injusta e aquela agressão não existe. Eu tenho a boa-fé do artigo 113, a boa-fé que está relacionada à interpretação. Eu tenho a boa-fé do artigo 187, que para nós do IBERC é uma boa-fé tão cara, que a gente estuda tanto, que está relacionada à vedação do exercício disfuncional de um direito. Colocando numa linguagem mais simples, a boa-fé aqui vai servir como limite. Com limite para você não ter um comportamento oportunista, com limite para você não exagerar. Exagerando, você tem uma vantagem devida. É difícil a gente enxergar que uma conduta pode começar lícita, mas durante a execução dela, ela se tornar ilícita. Tá? E quando a gente fala do abuso legal, é que, de você compreender, é que não tem como, antes de eu analisar a situação, eu saber que aquela situação é abusiva ou não. Por quê? Porque como a atividade começa de modo regular, e é o exagero, é a intensidade que vai tornar ela abusiva, eu preciso de analisar o caso concreto. E isso incomodou muito aqueles operadores do direito mais tradicionais, mais clássicos, porque exige da gente, enquanto intérprete, tá, um trabalho de fundamentação muito maior. A Constituição exige fundamentação, o Código de Processo exige fundamentação, e a fundamentação não é só para os magistrados nas sentenças, também é para os advogados quando eles constroem as teses deles nas petições iniciais. Tá? Então, é importante separar a regra, princípio, cláusula geral, com certeza. Mas uma coisa essencial é você saber que uma regra, um princípio e a cláusula geral são normas jurídicas. E enquanto normas, incidem independente da vontade das pessoas. Tá? E se você quer afastar uma regra, você tem critérios de antinomias no código, você pode derrotar uma regra por conta de um princípio, mas em qualquer circunstância, você vai precisar se desincumbir do dever de fundamentação, senão nada vai funcionar. Professor Marcos, nós hoje assistimos a um alargamento do conceito de adimplemento, certo? Percebemos que adimplir hoje significa atender a todos os interesses ali envolvidos, na obrigação, até seguindo, né, o que você estava falando, abarcando tanto deveres ligados a uma prestação propriamente dita, como aqueles relacionados à proteção ali dos contratantes, em todo o desenvolvimento ali do processo obrigacional. E nesse contexto, fala-se daí na responsabilidade pela violação positiva do contrato. Você poderia, então, nos explicar exatamente o que ela no que ela, de repente, se difere de outras modalidades de inadimplemento das obrigações, como a mora, inadimplemento do tributo, se puder, inclusive, nos dar um exemplo prático, né, disso. Até pensei numa coisa agora, puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui, na minha área de estudos, que é direito médico. Qual análise, por exemplo, que
você faz da importância da boa-fé nas relações entre médico e paciente, e de que forma que poderia ser caracterizado esse inadimplemento contratual por algum dever anexo, por exemplo, teria uma violação positiva do contrato se um médico, ele, de repente, realiza um tratamento ali e alcança a cura do paciente, tá? Daí, só que com toda aquela técnica que ele empregou, foi extremamente dolorosa para o paciente, sendo que existiam meios alternativos na ciência para alcançar um idêntico resultado, sem que isso implicasse esse sofrimento para o paciente. Esse é um caso de violação positiva do contrato. Se puder nos dar também outros exemplos. Vamos pensar um pouquinho de como é que isso pode ser útil para quem está nos assistindo. Tá? A gente está no campo do inadimplemento das relações obrigacionais. Os alemães já mudaram o termo e eles preferem falar de perturbação da relação obrigacional. Por que a ideia de perturbação é interessante? Imagina um ruído. Ele pode ir aumentando de intensidade. Tá? Então, eu tenho uma relação obrigacional com outra pessoa e pode acontecer de eu não ter compreendido o que ela me pediu. Pode acontecer de eu ter atrasado a entrega. Pode ter acontecido de eu simplesmente ter descumprido e não ter dado satisfação nenhuma. Pode acontecer de eu ter cumprido em parte a minha obrigação. Então, o que a gente está lidando é que a gente tem uma perspectiva tradicional no direito brasileiro de enxergar o inadimplemento obrigacional como se fosse uma chave de liga ou desliga. Ou você é adimplente ou você é inadimplente. Mas no caminho que você está mexendo a chave, você tem todo um percurso, você tem várias intensidades de inadimplemento diferentes. Essa é a primeira situação que eu estou colocando para vocês. E aí, por que isso é importante? Porque o artigo 413 do Código Civil, por exemplo, permite ao juiz que ele reduza o valor da punição, o valor da penalidade do contrato, levando em consideração vários aspectos. Que aspectos são esses? No Brasil, você está em mora quando você não cumpre com a prestação, no tempo, no lugar ou no modo devidos. Vamos voltar lá para o artigo 389 e esse a gente vai encontrar. Então, mora para a gente não é só ter uma data para cumprir a prestação e deixar de cumprir aquela data. Mora também acontece quando você cumpre a obrigação no dia certo, mas da maneira errada. Quando você cumpre a obrigação no dia certo, mas entrega no lugar diferente. Eu queria que receber em casa, recebi no escritório. Tá? Eu queria receber em pacotes de 1 quilo e recebi em pacotes de 5 quilos. Isso também significa para a gente inadimplemento. Mas se eu for comparar o inadimplemento de não cumprir com a prestação no dia, do inadimplemento de entregar no lugar errado, eu tenho que entender o seguinte: quando eu deixo de cumprir a obrigação no dia, eu não fiz nada. Eu não contribuí com nada para realizar o objeto daquele contrato. Mas quando eu entreguei na data errada, aí as pessoas começam a falar violação positiva. Não fica esquisito, porque se é uma violação, a violação é uma coisa ruim. Como é que pode ser uma violação positiva? Eu posso violar o compromisso contratual sem ter feito nada, ficando inerte, ficando omisso. Tá? Então eu vou ter uma violação por omissão. Ou eu posso descumprir o compromisso contratual agindo, porque eu agi de uma maneira diferente do que era estabelecido entre as partes. Tá? E aí, quando a gente começa a falar de violação positiva, eu prefiro falar de inadimplemento ruim, de cumprimento defeituoso daquela prestação. E aí, o grande problema é o seguinte: se você tem uma perspectiva de ou tudo ou nada, ou você é adimplente ou você é inadimplente, se você não cumpriu com a prestação, por exemplo, incide cláusula penal no seu comportamento. Mas se eu entender que eu não cumpri a prestação, mas pelo menos uma parte dela eu tentei, ou pelo menos uma parte dela eu fiz, eu posso entender que a punição para quem não fez nada não pode ser igual à punição para quem tentou fazer alguma coisa. E isso justifica a interferência do magistrado para reduzir o valor da penalidade, por exemplo. Tá certo? Então, o que é que acontece? Quando as pessoas começam a falar de violação positiva, elas não estão falando de um cumprimento ruim, de um cumprimento defeituoso, ou de um cumprimento inexato da relação obrigacional. É nessa perspectiva, por exemplo, Rafaela, que se fala de adimplemento substancial. Veja só, falar de adimplemento substancial é dizer que a pessoa não cumpriu o que foi combinado. Mas ela não cumpriu por pouco. Mas ela continua sem ter cumprido. E a pergunta, quando você estuda adimplemento substancial, é se a punição para quem não cumpriu, mas por muito pouco, deve ser a mesma punição de quem não fez nada. Tá? Então, a gente tem que entender a razão de cada um desses institutos. Mas continuando na sua pergunta, quando eu raciocino se eu cumpri ou se eu não cumpri, as pessoas normalmente focam nos deveres de prestação. Então vamos pegar um exemplo.
Contratei um médico para fazer um procedimento cirúrgico. Eu vou pagar pelo tempo dele para ele fazer a cirurgia. Ok. Esse é um dever de prestação. O meu de pagar a prestação dos serviços médicos e o médico de realizar o serviço. Do mesmo jeito, quando eu compro uma casa, o meu dever como vendedor é entregar a casa mediante contraprestação. Esses deveres constituem o objeto do contrato. Ok. Mas acontece que o médico, quando vai fazer a cirurgia para mim, tem que dizer que eu vou passar 3 meses sem poder fazer exercício físico depois. Porque isso pode ser relevante para o tipo de vida que eu levo. Ou o médico pode explicar para mim que tem 4 tipos diferentes de cirurgia. E as 4 cirurgias podem resolver o meu problema. Mas tem uma que é por vídeo, tem uma que é mais tradicional, tem uma que vai deixar uma cicatriz, tem uma que o tempo de convalescência no hospital é maior, tá? Tem uma que tem risco por conta de comorbidades que eu tenho, outra não é tão arriscada assim. Mas aí, já que você tocou no assunto da relação médico-paciente, vem o primeiro problema. Tem médicos que raciocinam que o paciente é o sujeito passivo. Então, ele, médico, sabe o que é melhor para o paciente e ele decide e vai fazer o que bem entender. A gente está num ponto da relação médico-paciente que a gente entende que o titular do direito à vida, o detentor da pretensão de saúde é o paciente, não é o médico. E que o trabalho do médico, antes de colocar a mão na massa e fazer a cirurgia, antes de qualquer coisa, está relacionado a informar corretamente qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico, tá? Quais são as possibilidades curativas que a pessoa tem. E a última palavra, o direito de escolha, é do paciente. Mas eu só posso escolher entre 2 coisas se eu souber quais são as diferenças entre elas. E eu só posso saber as diferenças se eu for informado. Tá? E aí o que acontece? Eu contratei um médico para tirar um ortopedista para consertar o meu braço que está quebrado. Mas tem 4 tipos de próteses diferentes, tá certo? E talvez o doutor goste de trabalhar mais com uma, porque ele se sente mais confortável, ele gosta de trabalhar com o laboratório X, porque ele acha que é o mais adequado para aquele caso. Mas pode ser o mais adequado porque ele vai para receber uma comissão, pode ser o mais adequado porque ele entrega mais rápido a prótese, pode ser mais adequado porque ele fez um treinamento para aquela prótese. Mas se existem outras próteses mais caras ou mais baratas, se existem outras próteses que podem ser colocadas com uma cirurgia diferente, pode acontecer, Rafaela, do médico que me atendeu não ter o treinamento para fazer aquela cirurgia diferente. E ele só oferece ao paciente aquilo que ele pode fazer e omite do paciente possibilidades alternativas. Mas sabe o que aconteceu? Ele omitiu possibilidades, omitiu alternativas, mas acontece que a cirurgia foi um sucesso. E mesmo assim ele pode ser considerado inadimplente. E você vai dizer assim, inadimplente como? Porque quando a gente raciocina inadimplemento, a gente pensa nos deveres de prestação. Mas em toda e qualquer relação obrigacional, já que as partes têm que agir de modo leal, de modo honesto, isso está escrito no artigo 422, isso para mim eu chamo de dever geral, e não de dever lateral. Quando a gente usa a palavra dever lateral, dever anexo, parece uma coisa menor. Parece uma coisa secundária. Quando na verdade não é isso. Por que eu tenho que pagar ao médico? Porque o médico tem que fazer a cirurgia. Por conta da vontade. As nossas vontades nos obrigaram àquele comportamento. Mas por que eu tenho que informar o paciente? Não é porque eu quero, nem porque o paciente pediu. É porque a lei me exige isso. Então, quando eu falo de deveres gerais de conduta, eu estou falando de algo que não decorre da vontade das partes. Eu estou falando de algo que decorre da imposição da lei em relação daquele aspecto. E o que é interessante? Não precisa que isso esteja redigido no contrato. Não precisa que seja cláusula contratual. Porque como independe da vontade das partes, aquilo é exigível estando ou não no contrato. E a violação de um dever geral, de um princípio, tem exatamente a mesma consequência da violação do dever de prestação. Pode ser a reparação, pode ser o impedimento da prática de determinado ato. E eu acho que isso é uma coisa legal de você estudar esse assunto também. Na teoria dos ilícitos, a gente raciocina que dano é igual a ilícito, ilícito é igual a responsabilidade, e responsabilidade é igual a pagamento em dinheiro. Não necessariamente. Nós já tivemos outras lives aqui que tratam de formas não pecuniárias de reparação. E a gente tem que levar em consideração que, quando eu falo do ato ilícito e da sua caracterização, ele está no plano da eficácia, da existência. Quando eu falo da responsabilidade, da indenização, eu estou no plano da eficácia, das consequências. Eu tenho outras consequências para a prática de atos ilícitos que não são necessariamente o pagamento de indenização. Mas esse é assunto para outra conversa. Voltando para o que a gente está se referindo aqui. Além dos deveres que decorrem da vontade, que são deveres relativos ao objeto do negócio, que são deveres de proteção, de prestação, eu tenho deveres relacionados à advertência.
à informação, a esclarecimento sobre os riscos daquele determinado produto, daquele serviço. E esses deveres incidem desde a fase das tratativas. Tá? E a violação desses deveres enseja responsabilidade. Eu tenho um caso no escritório de médicos que, no consultório, foram contratados para a cirurgia A e, quando chegaram na hora de fazer a cirurgia, depois do paciente anestesiado, fizeram a cirurgia B. E quando o paciente acorda assustado, o médico diz assim: eu fiz o que era melhor para você. Eu disse: espera aí, quem tem que decidir o que era melhor para mim sou eu, não é você. É uma perguntinha: dá para ter feito as duas cirurgias ao mesmo tempo? Ah, dava, mas hoje eu estava apressado, só tinha tempo para uma. Então, você já tinha pagado uma, eu fiz a cirurgia que eu achei mais importante. Se não era urgente, se era eletivo, por que ele escolheu diante do paciente? Mas, Marcos, a cirurgia foi um sucesso, mas acontece que ele não tinha consentimento para fazer aquilo. Ou ele não informou adequadamente o paciente sobre os riscos daquele tipo de procedimento. Ele não sabe se o paciente está disposto a fazer duas cirurgias e correr o risco de duas anestesias, ou seja, se ele pode fazer as duas num procedimento só, por que ele vai fazer separado? Talvez aquele médico não fizesse, mas tem outro médico que vai fazer isso. Então, as pessoas ficam às vezes assustadas porque raciocinam assim: se aquilo que me levou a fazer o contrato foi alcançado, como é que ainda assim eu vou ser punido? Eu estou falando, por exemplo, de um fabricante de um software que esqueceu de avisar você que, se você não fizer atualização periódica, você vai perder os dados que você armazenou antigamente. Tá certo? Eu estou falando da bula de um remédio que diz para que o remédio serve, mas não diz o que é que pode acontecer se você tomar o remédio na dose errada, quais são os efeitos colaterais. Quando a gente fala de dever de informação, Rafael, as pessoas costumam pensar no dever de informação que se relaciona a características do produto. Mas quando eu falo de informar os aspectos positivos e os aspectos negativos. Para que a pessoa que vai contratar aquele produto ou comprar aquele serviço, ela saiba exatamente o que é que ela está correndo de risco. E quando a gente fala de informação, a gente também tem que olhar a informação pelo lado do segredo, pelo lado do sigilo. Você vai dizer assim: não estou entendendo, Marcos. O médico não pode sair por aí propagandeando quem foi que ele operou, qual era o problema que o paciente tinha. Porque ele tem que resguardar o sigilo profissional e a intimidade do paciente. Ah, Marcos, mas a cirurgia já acabou, tem 5 anos, ele agora pode falar do assunto. Não, ele não pode falar do assunto, porque ele tem um dever de sigilo profissional e esse dever perdura mesmo depois daquele contrato inicial ter terminado. Então, veja, os deveres de prestação têm dia para começar e tem dia para terminar. Os deveres de proteção, de cuidado, de advertência, que muita gente chama de deveres laterais, de deveres anexos, de deveres secundários, eles começam a incidir antes dos deveres principais e permanecem incidindo mesmo depois que aquele momento dos deveres principais cessa. Por isso que eu acho que eles são tão importantes, são tão maltratados na doutrina brasileira, tá certo? E o que é que acaba acontecendo? A multiplicidade de termos não ajuda. A gente fala de responsabilidade contratual, responsabilidade extracontratual, a gente fala de dever anexo, a gente fala de dever lateral, a gente fala de dever secundário. Isso na cabeça das pessoas mistura. No final das contas, Rafael, eu tenho deveres. Deveres devem ser cumpridos. Não importa se a origem é um princípio ou uma regra. E o inadimplemento desses deveres gera consequências, que não são necessariamente relacionadas ao pagamento de uma reparação. Eu posso, por exemplo, impedir a prática de um ato. Eu posso fazer cessar os efeitos de uma situação que já estava acontecendo. Porque, em última instância, a prática do ilícito civil significa que alguém fez algo ou deixou de fazer para conseguir uma vantagem que o sistema não permite. E a responsabilização, a consequência desse ilícito civil é você tirar da pessoa aquilo que ela está conseguindo de consequência que ela não poderia conseguir. Esse é o raciocínio. Muito bom, obrigada pela sua brilhante explicação. Foi uma grande aula em poucos minutos. Professor Marcos, trazendo a nossa discussão agora da boa-fé e responsabilidade civil para a Lei Geral de Proteção de Dados. Boa. Que eu sei que você estuda bastante sobre o tema. O William Pimentel também, que é um colega meu aí da área de Direito Médico, também parabenizando você, porque foi realmente, nossa, uma grande aula com essa sua última resposta, muito brilhante mesmo, professor. Trazendo agora a nossa discussão para a Lei Geral, né, de Proteção de Dados. Eu queria a tua opinião a respeito de uma questão. Qual que seria a relação da boa-fé com o compliance digital, aqueles dispositivos ali que estão elencados na LGPD, que tratam
de algumas diretrizes para implementação de políticas de proteção de dados, com uma série de deveres éticos dos agentes ali no tratamento de dados. Até outra pergunta relacionada que eu tenho é se você acha que devido a essa existência desses parâmetros de conduta, deveres estabelecidos quanto à segurança aí desses dados, poderia, de repente, cogitar uma eventual natureza subjetiva do regime de responsabilidade civil ali estabelecido na LGPD, porque, afinal, se há deveres, sua violação poderia se convolar em culpa do agente de dados. Qual que é a sua opinião a respeito dessas questões? Eu acho que esse vai ser o assunto que vai ocupar a gente durante os próximos anos, tá? Vamos por partes. Primeiro, a tal da palavra compliance, certo? Não era melhor a gente falar de conformidade, de adequação, de observância das regras? O que é agir em compliance? O que é estar em compliance? É simplesmente você saber que existem regras administrativas, ambientais, tributárias, civis, consumeristas, regras do regimento interno das empresas, das sociedades, do estatuto social, que têm que ser cumpridas. Então, quando eu falo do compliance officer, eu estou falando de alguém dentro da empresa que vai analisar se a conduta daquela empresa, se a conduta daquele profissional está de acordo com as normas. Tá? E o que acontece? Se não está de acordo com as normas, qual é a grande vantagem do compliance para mim? É a função preventiva. Tá? O compliance officer ele trabalha proativamente. Ele não espera que o dano aconteça, que o problema aconteça, para depois tomar uma medida repressiva. Ele tenta atuar prevenindo os problemas. E a LGPD trata um pouco disso. Mas por quê? Acho que o primeiro aspecto, tudo que envolve tratamento de dados, normalmente envolve aplicações de inteligência artificial e envolve a chamada Big Data. Então nós estamos falando de uma massa de dados enorme relativa a milhares de pessoas. Então a violação de um problema, a violação de um aspecto relativo à proteção de dados pode gerar, por exemplo, aconteceu agora na Índia, um vazamento de dados numa rede social de 1 bilhão de usuários. Fique imaginando, Rafaela, que 10% disso fosse procurar o judiciário brasileiro. Acabou. Não tem mais como trabalhar, porque a gente vai ter uma quantidade de ações que os juízes não vão dar conta disso. Então, a LGPD começou a investir uma série de medidas preventivas. E as principais medidas preventivas estão relacionadas a boas práticas e a segurança na proteção dos dados. Tá? Então, em vez de eu estar preocupado apenas com dispositivos que vão punir aquela pessoa que deixou os vazamentos acontecerem, eu começo a investir em exigências de segurança para que o mínimo de vazamentos aconteça. E ainda se eles acontecerem, eu começo a investir em medidas de mitigação de dano. Por exemplo, como acontece no Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho a figura do recall. Na hora que acontecer o vazamento de dados e a LGPD estiver em vigor, vai ser necessário que a pessoa que coletava os dados e que não guardou eles direito e aconteceu o vazamento, notifique as pessoas que tiveram os dados vazados para que elas tomem as suas providências. Providência mais comum, vazou a sua senha do banco, você precisa mudar a sua senha do banco para evitar que alguém tenha um acesso não autorizado à sua conta, por exemplo. Tá? Mas vamos prosseguir. Qual é o problema de quando você estabelece medidas de segurança? É que você estabelece um DVC, como fazer. E a gente costuma responsabilizar as pessoas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Se eu tenho uma série de regras de segurança que são obrigatórias de cumprir, e os agentes de tratamento, quer seja o operador, quer seja o encarregado, quer seja o controlador, deixam de cumprir essas medidas, aí vem o raciocínio que você colocou. Será que a responsabilidade na LGPD é uma responsabilidade subjetiva? Mas o assunto é um pouquinho mais complexo. Porque, na verdade, dentro da LGPD, eu não tenho um tipo de responsabilidade. Eu tenho vários. Por quê? Eu sou o titular dos dados. E passei os meus dados para você. Você pode ser operadora ou pode ser controladora dos dados. Mas eu não sei quais são os meus dados que você tem. Aí eu vou pedir para o Nelson, que é o encarregado de proteção de dados, o DPO, acesso às informações que a Rafaela tem a meu respeito. Então, nós podemos ter o Nelson que não passou a informação para você e por isso os dados que eu pedi não chegaram para mim. Eu posso ter você que guardou os dados, mas você contratou uma empresa para guardar eles na nuvem e o vazamento não foi no envio da Rafaela para a empresa, foi da empresa para terceiros. Tá? E eu posso ter outros funcionários que não deveriam ter acesso aos dados, que são funcionários seus e você não fiscalizou eles devidamente, eles passaram a utilizar os dados para outras finalidades.
E o grande problema, como sempre no Brasil, é que você acha que um dispositivo, que uma lei resolve tudo da mesma forma. É como se eu comprasse a mesma roupa para todo mundo e tentasse fazer aquela roupa caber à força em todo mundo de qualquer jeito. E para completar a situação, a LGPD diz que a existência de um regime de responsabilidade própria não afasta a responsabilidade estabelecida no Código de Defesa do Consumidor para uma relação de consumo. Então, quando você me pergunta como é que é a responsabilidade na LGPD, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte: o tratamento de dados teve como causa subjacente uma relação de consumo? Por exemplo, vou comprar um produto no comércio eletrônico que vai chegar por delivery na minha casa. E tive que preencher um cadastro no site para poder chegar aquele produto. E as informações do meu endereço, minha data de nascimento, o número do meu cartão de crédito vazaram. Tá? Então, percebam uma coisa. Eu sou consumidor de um produto numa relação de consumo, o fornecedor teve acesso aos meus dados e não guardou os dados como deveria. Mas quem tem que se preocupar se guardou os dados como deveria, se não guardou os dados, é ele, fornecedor. Porque o CDC vai me dizer o seguinte, que ele tem um dever de segurança. E se o dever de segurança não foi cumprido e os dados vazaram, ele responde objetivamente. Ponto. Tá? Mas imagine que internamente aquele fornecedor tenha contratado a empresa para fazer a segurança dos dados, para colocar um firewall, para organizar os dados na nuvem, e ali tenha acontecido um problema. Tá? E aí essa negligência ou essa imperícia pode até estabelecer situações de responsabilidade subjetiva. Mas eu não imagino essas responsabilidades subjetivas na relação titular de dados, tá? E aquela empresa que o controlador decidiu captar os dados, porque na grande maioria dos casos que a gente tem hoje, eu vou estar dentro do escopo de uma relação de consumo, e se eu não resolver o problema pela LGPD, eu resolvo o problema pelo Código de Defesa do Consumidor. E talvez seja um dos assuntos mais polêmicos. A gente tem vários associados do IBERC, tá? Eu vou citar aqui pelo menos o Guilherme Martins, a Kate Murroden, a professora Gisela Guedes, que têm posicionamentos distintos em relação a esse assunto. A professora Maria Celina Bodan de Moraes, num editorial recente da Civilística, chamou a atenção que a LGPD pode estar estabelecendo um novo tipo de responsabilidade. Uma responsabilidade que está muito mais focada em prevenção, em proatividade, do que em repressão. E para a gente isso ainda é novo, porque tirando o direito ambiental, na grande maioria das outras áreas do mundo do direito, a gente continua olhando para a responsabilidade e enxergando nela uma função pura e simplesmente repressiva. A gente espera o problema acontecer para depois a gente tomar uma posição, uma consequência em relação àquilo. Então, quando eu falo de responsabilidades na LGPD, eu preciso saber se eu estou falando de algo interno ou de algo externo. De algo relativo ao Código Civil ou algo relativo ao Código de Defesa do Consumidor. Se eu estou falando de uma expectativa de segurança ou se eu estou falando de algo que está relacionado a, por exemplo, a falta de informações. Porque quando a gente fala de violação do tratamento de dados, a relação de tratamento de dados pode acontecer quando, por exemplo, você não explica para que vai usar os dados. Ou quando você transfere os dados sem autorização do titular para outra pessoa. Tá? De que posse de tratamento eu estou falando? Agora, uma coisa que vale a pena ser lida, Rafaela, que eu acho. A gente tem uma norma que tem um glossário, explicando a natureza de alguns conceitos. A gente tem uma norma que investe num detalhamento de medidas de segurança. Tá? E essas medidas de segurança vão fazer a diferença não só no campo civil, mas no campo administrativo também, por conta das multas que a LGPD vai estabelecer. E, mais uma vez, quando eu falo essa multa, ela não tem natureza de cláusula penal do contrato. Ela tem natureza do exercício do poder de polícia do Estado. E aí a função é preventiva. A função não é judiciária. Tá? Vai chegar a discussão do valor da multa no judiciário. Mas a origem dela não é uma função, uma cláusula penal típica, vamos dizer assim. Não sei se ele respondeu o que você estava querendo saber, mas pelo menos eu tentei dar uma geral para o pessoal. Porque LGPD vai gerar, acho que, um seminário do IBERC depois, para poder a gente aprofundar cada um dos dispositivos. Não, mas você resumiu muito bem, assim, respondeu com certeza as minhas perguntas. Professor, inclusive o professor Eduardo Dantas aqui, ó, falou para pressionar aquele botão que faz a live durar por 3 horas, por gentileza. Aí a Mônica falou, melhor, pressiona aquele botão que faz toda a informação ser absorvida. É muita informação aqui, eu acho que... Se a gente vive na sociedade da informação, se a gente vive... Né, os 2 horas, vamos pensar no seminário.
É Se a muito gente, boa a se a ideia da gente sociedade. vive na sociedade da informação e a gente entende que informação é o novo petróleo, ou os dados são a Exato. nova forma de mineração, a gente tem que estar preocupado com uma palavra, tá? Com o controle do fluxo das informações. Eu tenho Uhum. amigos que, quando olham para o LGPD, eles pensam assim: os dados são meus, são pessoais, eles não podem circular. Bobagem, eles Uhum. estão circulando. Eles estão circulando muito tempo antes da LGPD. O foco da LGPD não é esse. O foco da LGPD é você ter os dados circulando e você ter o controle sobre a circulação. Quem é que tem seus dados? Por que tem seus dados? O que está fazendo com eles? E quando você Uhum. receber essa informação, aí você decide: não quero mais que ele use os dados. Ou não quero mais que ele compartilhe os dados com outra pessoa. Ou os dados estão incorretos e eu preciso fazer a correção desses dados. Tá? E eu preciso entender também que o consentimento para uso dos dados pode ser Uhum. revogado a qualquer momento. E sendo revogado, e a pessoa continua insistindo, tá certo? E aí você veja: Uhum. posso usar os dados do outro enquanto o outro permitir que eu faça isso. Os dados não são meus, os dados são projeção do outro. E isso pode ser já vários tipos de responsabilização. Mas, por Uhum. exemplo, pode ser que não tenha tido vazamento nenhum, Rafael. Mas acontece que eu pedi informação à empresa para saber quais são os dados que ela está usando a meu respeito e ela não passou a informação. Ou pode ser que ela tenha, com base no algoritmo, decidido alguma coisa contra os meus interesses e eu pedi uma Uhum. reconsideração. Eu pedi a fundamentação de por que aquilo foi negado e a pessoa não me informou corretamente. Tá? Pode ser que aconteça de eu ter pedido a confirmação que se a pessoa tinha transferido os dados para alguém e ela tinha omitido que ela transferiu os dados para um parceiro. Tá? E aí o que é interessante? As pessoas vão utilizar os termos de uso e vão utilizar os contratos como cláusulas de não indenizar. E esse é o assunto que interessa para os nossos associados do IBERC. Tá? Então, se eu estou no âmbito de uma relação de consumo, cláusulas que dizem que você consente para qualquer uso, em qualquer circunstância, no passado, no presente e no futuro, os dados que você está transferindo agora, elas são tipicamente cláusulas nulas, com base no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E cláusulas que estabelecem que você está transferindo os dados por conta e risco, do mesmo jeito, são cláusulas, tá, que não vão prevalecer porque o nosso sistema não admite essa irresponsabilização contratual em relações de assimetria de poder. E até agora a gente falou de dados, eu não vi quem foi aqui, só estou vendo o sobrenome aqui, Machado. Acho que dados sensíveis é justamente um dos grandes gargalos agora, tá? E já que a gente está falando de uma live de responsabilidade civil dentro do nosso querido IBERC, pense comigo. Dados sensíveis são dados médicos, biomédicos, tá? Dados sobre religião, partidos políticos que você participa, sobre organizações sindicais, entre outras coisas. Vamos pegar os dados médicos de pessoas que estão doentes com Covid. Vamos pegar aplicativos que vão rastrear o doente e vão dizer se ele ficou em casa ou não. Mas ele também pode dizer a você que você está se aproximando no metrô ou no supermercado de alguém que deveria estar em quarentena e não está em quarentena. Tá? Mas quem foi que autorizou a captar os dados? Por quanto tempo? Para onde é que eles vão? Aquela atividade de coleta de dados lícita e com uma intenção maravilhosa que é ajudar a combater a doença, pode daqui a 6 meses, daqui a um ano, se tornar um problema de violação de intimidade e privacidade de um monte de gente. Porque esses dados foram transferidos para pessoas sem nenhuma utilidade. E a LGPD, pensando na questão do abuso do direito, ela estabelece que os dados precisam ter uma finalidade, uma necessidade e uma adequação que tem que ser estabelecidas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal impediu que o IBGE tivesse acesso a toda a base de assinantes de telefones celulares no Brasil, porque o argumento é que ele queria fazer uma pesquisa com um número bem pequeno em relação à população. Mas para ele ter acesso àquele número pequeno, ele pediu o banco de dados inteiro. Para que ele quer o banco de dados inteiro, se ele só vai utilizar uma parte, uma fração daquele banco de dados? Tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter que começar a se perguntar agora. Para que vai usar? Como vai usar? Quem vai usar? Por quanto tempo? Tá? E mais, é necessário os dados que ele está pedindo? Quando você vai preencher uma ficha de cadastro numa loja e a loja pergunta qual é a cor preferida, qual é o seu time de futebol e como é o nome do seu animal de estimação, para que uma loja que você foi comprar um sapato quer saber o nome do seu animal de estimação? E por que você vai dar essa informação? As pessoas não pensam sobre isso hoje. Mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Isso é boa fé.
Porque boa-fé exige você informar a pessoa, boa-fé exige você colaborar com a pessoa, exige que você seja leal com a pessoa. E ser leal com a pessoa não é omitir informação, não é esconder informação, é deixar ela o mais transparente possível. Mas ser leal também é só pedir das pessoas as informações que você vai necessitar para aquele serviço. E não pedir informações adicionais para você transferir para terceiros sem autorização daquela pessoa. E essa mudança de comportamento a gente vai começar a ter daqui para frente, quando a gente começar a ter consciência sobre isso. Sim. Professor Marcos, eu ficaria o dia inteiro ouvindo você falar. Mas o problema é que o Instagram não vai deixar a gente fazer isso. O Instagram não deixa. Temos 3 minutos. Mas, assim, eu te agradeço, professor, imensamente. Foram brilhantes e muito esclarecedoras as suas explicações. Agradeço a sua participação em nome do IBERC, do nosso presidente, Nelson Rosenwald, que está nos assistindo. Com certeza, todos nós aqui aprendemos demais com tudo que você falou. Volto a falar, né, que eu admiro demais seu trabalho acadêmico, né? Todos nós aqui já lemos artigos, seus livros. Então, hoje foi realmente muito bacana, muito especial aí conduzir essa live, poder ter esse bate-papo com você. Muito obrigada, professor. Estou sempre às ordens, tá? Mais uma vez, parabéns pelo evento. E para quem está assistindo a gente, olhe para a boa-fé, mas imagine o seguinte, a parte boa e a parte não tão boa. E vamos assumir o compromisso da gente tentar fazer com que ela prevaleça, com que ela seja efetiva, porque isso vai ser bom para todo mundo. E nessa complexidade da vida da gente, se a gente pelo menos souber onde a gente quer chegar e começar a desenvolver ferramentas para isso, eu acho que isso é um grande passo para a gente tentar, aos pouquinhos, ir acabando com essa incerteza. Tá? Rafaela, até uma próxima oportunidade. Tá? Obrigado pelo papo. Imagina, professora, eu que agradeço. Eu só quero deixar, pessoal, para quem está nos assistindo, alguns avisos finais. Claro. Eu gostaria, então, de dizer, né, para quem não acompanhou desde o início a nossa live, que essa foi a 12ª edição do IBERC Lives. O vídeo ficará disponível no IGTV por 24 horas, aqui no Instagram do Instituto. Também disponibilizaríamos depois lá no nosso canal do YouTube. Eu e o professor Vitor Almeida sempre nos revezamos aí na mediação dessas lives e até divulgando o próximo tema da nossa live na quarta-feira da semana que vem, também às 9 horas, que vai ser mediada daí pelo professor Vitor. Imputação objetiva e responsabilidade civil, com o professor Wagner Inácio Freitas Dias. Também quero convidar, eu também quero convidar aqueles que estão nos assistindo pelo perfil do Instagram do professor Marcos, que sigam a gente aqui, o IBERC também, né, no Instagram, que é @iberc.brasil, porque nós estamos sempre divulgando aqui não só as lives, mas também outros projetos muito legais do Instituto, os congressos, obras coletivas organizadas, os webinários que são transmitidos pelo YouTube. Também temos os artigos publicados na nossa coluna sobre responsabilidade civil lá no Migalhas. Então, sigam @iberc.brasil. Então, é isso, pessoal. Obrigada novamente, professora. Eu desejo um ótimo dia para todos e um grande abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.